Agora fique atento, tá? Se você vem pra cá, de repente vem em Romaria, ou de repente mora aqui por perto, vai decidir um final de semana vir pra cá caminhando, de bicicleta, cuide da sua pele, viu? Vocês sabem que outubro é marcado pelas romarias que vêm ao nosso Santuário Nacional, para agradecer, pedir, orar a Nossa Senhora Aparecida. Mas muitas são as formas dos devotos chegarem até aqui: carro, ônibus, moto, bicicleta, a pé. Hoje a gente vai falar especificamente para os peregrinos que vêm caminhando ao santuário. Alguns cuidados são importantes para que você consiga concluir a romaria de maneira saudável. Sabe, para você vir e depois você conseguir acompanhar a missa sem muita dor? Então, atenção às dicas que a gente vai receber da dermatologista doutora Ana Beatriz Schmidt. Doutora, seja sempre muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada. Quando a gente fala cuidados, é exatamente isso, né? Às vezes as pessoas demoram, sei lá, 9 dias para chegar. Sim. E aí não toma cuidado, quando chega não consegue nem sair de repente do quarto porque tá com dor, ou de repente queimou demais o rosto, a pele tá ardendo. Isso acontece, né? Pode acontecer, né? Desidratação, né? Não ingerir bastante líquidos, queimaduras, não se proteger da maneira adequada do sol e realmente os cuidados com os pés, que eu acho que é o ponto-chave de tudo isso também. É verdade. Quando a gente pensa em fazer algum passeio assim, né, que seja de devoção ou que seja alguma coisa que a gente queira fazer por muito tempo, o que a gente tem que pensar? Qual a primeira dica que você daria? Primeira dica, se programar, né? Então tem uma programação de dias que vão ser realmente do passeio, ou enfim, da romaria, e com isso fazer essa programação no sentido de quanto de água levar, de frutas, o uso de protetor, óculos escuros, enfim, toda essa proteção, cuidado com os pés, escolha do calçado ideal, das roupas ideais, coisas mais leves, né, que geralmente tem pessoas que vão, tem grupos que vão com carro de apoio, mas a grande maioria não. Né? Então leva tudo na mochila mesmo, então eu acho que realmente a organização nesse sentido vai fazer a diferença. A gente fica pensando muito no sol, né? E a gente fala sol protetor. Mas quantas vezes a gente deve aplicar esse protetor? Como que ele deve ser? Porque às vezes também tem gente que vai aplicar o protetor e começa a arder o olho, porque vai aplicar com a mão suada, enfim. Queria que você explicasse um pouquinho como que a gente pode escolher, quantas vezes reaplicar por dia. O ideal nessa situação em específico, porque é uma ocasião de muita exposição. Mesmo que esteja chovendo, a gente tem incidência da radiação solar. Então, principalmente se tiver sol, tem que passar o protetor solar. O indicado, reaplicar a cada 2, 3 horas aproximadamente. Que também seria um tempo interessante de parar para realmente ter o cuidado com os pés, né? Que o atrito é o principal vilão nesse caso. Então, a umidade junto com um pouco de sujeira que pode ficar junto, né? O fato de não transpirar e o atrito dessa parte úmida com o calçado e com as roupas também faz o surgimento das assaduras ou das bolhas. E pode dar fungo também? Porque, por exemplo, se chove, doutora, isso pode acontecer? Pode acontecer. Tudo que é quente e úmido, fungos gostam de um ambiente quente e úmido. Então, se os pés ficarem quente e úmido, região de virilha, né? Nas mulheres, inframamária, embaixo das axilas, entre os dedinhos do pé, tudo isso são regiões que podem ser contaminadas. A gente tem uma mesinha aqui com algumas dicas. Vamos para a mesinha? Que daí a gente já vai falando enquanto isso também. Então, a dica seria dar essa pausa, reaplica protetor, toma água. Toma água, utiliza um calçado apropriado, né? Um tênis realmente bom para fazer caminhadas. Eu estava até lendo e me informando sobre, né? E alguns... pessoas que são acostumadas a pedalar e a caminhar e subir montanhas, enfim, né? Indicando o uso de meias. Então, existem meias que são meias mais específicas para esse tipo de situação, né? Então, além das palmilhas, do calçado apropriado, o uso dessas meias, existe um tipo de meia que não tem costura. E, segundo eu li, o algodão, apesar de ser um tecido que a gente sempre indica e orienta, nesse caso não é tão bom. Porque o algodão é um tecido que vai manter a umidade um pouco dentro e não vai conseguir ter essa transpiração, digamos assim, de tecidos. Protetor solar, temos em forma mais líquida, temos em formato de bastão,
que é uma maneira que pode ajudar, não precisa ter cor, tá? É que o meu tem cor, porque eu tinha esse exemplo para trazer. Mas tem ele incolor, então é prático, não faz com que tenha que molhar, Lavar escorrer a para os mão, olhos, lavar as mãos. Então você pode realmente aplicar esse daqui, por exemplo, é fator 96, então ele é bem alto e tem ele na opção incolor. E existem realmente os filtros que são para rosto e corpo, que são mais tradicionais. O uso de óculos escuro, muito importante. Importante, né? Não é frescura, né? Não é frescura, porque realmente tem que proteger os olhos, né? A córnea do vapor e da luz, da reflexão da luz no asfalto. E é muito quente o chão, né? O asfalto é muito quente. Muita gente vem pela Dutra e ali é muito quente. Sim. Além disso, a gente tem um chapéu Além aqui. disso, proteção nas roupas, né? Então existem hoje em dia roupas com filtro solar no tecido e conseguem favorecer também essa parte de transpiração, né? Ingestão de líquidos, frutas, uma alimentação mais leve, porém comer um pouco de carboidratos um dia antes, então é necessário para dar energia. Eu acho que isso é bem importante também. Se hidratar bastante, proteger do sol, cuidado com as bolhas. Vaselina é muito bom nos pés, nas regiões de atrito do calçado, né? Claro que a utilização das meias, tudo isso vai ajudar também, mas a vaselina, porque chega um momento que coloca o curativo, aqueles curativos, e ele vai grudar, vai dissolver, porque vai ficar transpirando, vai ficar suado, enfim. Então, utilizar a vaselina é uma dica legal também. E uma coisa que eu lembrei, quando a gente fala de assadura ou de fungos, né? Às vezes tá muito quente, você quer usar aquelas bermudas, mas a bermuda, de repente, dá mais, não dá, doutora? Então, se for, principalmente, mulheres ou homens que têm a coxa muito juntinha uma com a outra, o ideal, claro, é sempre estar de calça para não acontecer isso de ficar raspando uma na outra. Eu acho que é uma melhor opção do que usar os shorts por baixo. E quando a gente fala de assaduras, de repente, não deu tempo de cuidar, deu assadura, ou de repente a bolha no pé, ou a sua unha, de repente, deu um fungo porque choveu, aí você põe o sapato e pisa no barro e pisa na água. Como que a gente cuida depois, doutora? O ideal é procurar um profissional que possa te ajudar nesse sentido, né? Se for um problema ou com as unhas ou até realmente um dermatologista, se for necessário. Não se automedicar, não ficar estourando bolhas em casa sozinho, porque às vezes o conteúdo da bolha dentro da bolha que não estava contaminado pode contaminar e aquilo gerar realmente uma ferida. Então, o ideal, procure uma ajuda especializada, não mexa sozinho. E às vezes a gente fala também de cabelo, né? Mas precisa de proteger a cabeça. Precisa, né? Precisa, e tem pessoas que têm o cabelo muito fininho ou são calvas. Então é importante usar não somente viseira, mas algo que proteja o couro cabeludo, né? Homens, mulheres também. Eventualmente, se alguma criança vem junto, né? Tomar um certo cuidado. E claro, as orientações, né, da Polícia Rodoviária no andar, na estrada, no sentido contrário do fluxo dos carros, evitar à noite, durante a chuva. As roupas, né? As roupas refletivas, né? Então, tudo isso é importante também. Lembrando sempre, né, doutora, que o protetor solar não é só para o rosto, as mãos sofrem bastante, né? Sim. Então tem que passar também, né? Também. Esse, por exemplo, rosto e corpo. Tá. Então, o ideal, passar nas mãos, passar nos braços, tomar bastante cuidado com desidratação e com insolação. Com insolação. Maior cuidado, hidratação e insolação. E se estiver chovendo com pernilongo também, né, doutora? É, também. É, também. E às os vezes calos? é bom. E o calo, né? Os calos nos pés, que isso Gente, acontece bastante. acontece bastante. Acontece bastante. Mas, ó, vai valer a pena, né? É só você vir com muito cuidado. Na hora de parar, né? Precisa parar? Pare, né? Sim. Não exagere para que você consiga chegar no seu caminho e cuide do seu corpo, para que depois você consiga aproveitar a missa, a novena toda. Doutora, obrigada. Eu que agradeço sempre. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Ainda mais nesse mês especial que é outubro. Você de casa, ficou com alguma dúvida, quer saber mais da doutora? @doutora Ana Schmidt e @clínica doutora Ana Schmidt. Bom, né? Não tem o doutora? É só? Não, clínica. Não tem. Clínica doutora Tem, Ana Schmidt. só não tem o B. Só não tem o B. É isso mesmo. Clínica doutora Ana Schmidt e @doutora Ana Schmidt. Isso mesmo. Obrigada, doutora. Eu que agradeço.